Olá, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast, o Podcast, mais um episódio que a gente vai apresentar para vocês. E dessa vez com o tema Compras além do custo, como medir o verdadeiro valor do supply chain. Compras é uma das atividades mais importantes da estrutura organizacional das empresas, mas a percepção que muitas vezes a gente tem é que o valor não é dado e reconhecido a essa área, e muitas vezes é subvalorizado. Para a gente bater um papo sobre isso, falando amplamente dessa percepção de valor e agregação de valor da área de compras, nosso convidado hoje é um amigo também, Leonardo Assis, tem um histórico aí muito grande na área de atuação, além de mestrado, doutorado, é o fundador da Cadar Consultoria e da Escola Know-How, tendo passado por grandes empresas. Léo, bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, prazer muito grande estar aqui nesse podcast Exatamente. de hoje, principalmente falando de valor. É uma coisa que a gente briga bastante para desenvolver e construir uma nova visão sobre a área de compras, sobre a área de supply chain dentro das empresas. Quando a gente fala, então, de valorização da área de compras, a gente tem que falar de inovação, sustentabilidade com o ESG, né? Além da tradicional economia de custos e tecnologia. E aí eu já vou começar, Léo, falando o seguinte. Eu queria contextualizar o cenário atual de compras, né? Grande parte dos líderes hoje das organizações entendem compras como uma função majoritariamente direcionada à redução de custos. Mas essa atuação ela tem expandido, né? E eu queria te perguntar o seguinte, com essa questão de um cenário macroeconômico desafiador, como é que fica, principalmente para a área de compras, gestão de risco e ESG, nesse momento em que a gente está falando de macroeconomia desafiadora, vivendo um período de queimadas, o agro passando por dificuldades. Então, esses dois pilares assim, me parecem desafiadores. Como é que você vê isso dentro da atividade de compras? A gente tradicionalmente tem uma visão de compras ligada à parte de economia de custos, até por uma questão histórica, né? Se a gente pega toda a tradição de comercialização, né, de varejo e o início do processo industrial, tudo isso é muito voltado a você comprar bem, né, ter uma redução, né, nesses custos, para que você consiga ter ali na sua comercialização um valor maior, né, de venda. E isso foi sendo expandido ao longo do tempo para uma atuação que engloba diversas coisas, né? Inovação, gestão de risco, resiliência e hoje muito forte ESG. O desafio é muito grande de você sair dessa visão primária, né, da atividade de compras para ir para essas outras naturezas, essas outras competências, né? Porque a atividade de comprar é a atividade de você trazer para dentro da organização parceiros, né? Parceiros de negócio, parceiros como fazer o seu negócio, né, ir mais além, né, avançar, né, e também proteger esse negócio, porque você vai conseguir o quê? Ter um bom fornecimento, ter uma boa estrutura, ter uma boa organização, né? E ter ali os parceiros corretos que minimize o seu risco reputacional e estrutural para as empresas é bastante complexo. Até porque nem todas as empresas construíram as suas áreas de compras pensando nisso. Exato. Elas construíram suas áreas de compras pensando em economia de custo. E você precisa de outro tipo de profissional, outro tipo de estrutura e outra cultura e outro processo, né, para fazer com que a atuação frente a risco e frente a ESG ela seja mais estruturada e mais organizada. E o outro ponto que é preocupante e dificulta bastante esse processo é que são muitos agentes intervenientes aí, né, tanto nessa questão do risco quanto nessa questão ambiental, né? A questão ambiental tem uma questão ideológica, né, envolvida, tem uma questão política envolvida, tem uma questão, né, de dificuldade de fiscalização. Então, quando a gente fala de queimada, quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala, né, de enchente, né? Antes do podcast aqui a gente estava conversando, né, sobre essa dificuldade do agro e todos os impactos, né, das recuperações judiciais, né? É um ambiente muito diferente. E a competência original desse comprador para lidar com isso, ela não é suficiente. Ele precisa desenvolver outros aspectos para lidar com um mundo que é mais complexo em muitos fatores, né? Da mesma forma, o que interfere ali no risco da empresa e o que ela tem que tratar não está restrito só ao universo de fornecimento, né? Está restrito, tem a ver com a tecnologia, tem a ver até mesmo com as parcerias, os relacionamentos
com os clientes, né? E a sociedade. Então, o arsenal de competências que se exige hoje do comprador é muito maior para que ele consiga lidar com essas questões de uma maneira mais adequada. Quer dizer, então o comprador, para que ele ofereça valor, ele precisa se valorizar sendo um profissional mais completo. Exatamente. E entrando já no tema que mais move aqui o nosso podcast de hoje, a Rect Group fez uma pesquisa sobre medição de valor de compras, né? E o resultado da pesquisa, de forma sumária, é de que existe uma percepção de valor muito baixo dessa área. Então, muitas vezes essa área, em algumas empresas, tem um head de compras, mas muitas vezes ela está subordinada ao CFO ou até a uma atividade de controladoria. Como é que a gente consegue mudar essa cultura da percepção do valor da área de compras? Eu acho que tem alguns aspectos estão envolvidos nisso, né? Acredito que tem um primeiro aspecto, que é essa questão cultural histórica da atuação, que a gente já comentou. Então, mudar isso é difícil. Tem um aspecto interno da área de compras, né? Que a área de compras ela não fez a transição, né? De olhar o negócio como um todo, como a área financeira fez. Ao longo da metade, né, do século passado. O famoso holístico que todo mundo fala nos MBAs da vida. Exatamente. A área financeira ela fez essa mudança, né, de olhar só para a tesouraria, contas a pagar, contas a receber, né, para uma visão do negócio. Né, e aí olhar fusões e aquisições, né, integrações, né, e viabilizar investimentos e etc. E ter uma visão do negócio como um todo para poder colaborar mais. A área de suprimentos ainda não fez esse processo de transição e de olhar como eu consigo dar passes, né, bem dados para gols para as minhas diversas áreas que eu atendo. Né, e entender do negócio como um todo para contribuir mais de uma maneira mais qualificada. Entendi. Né, então, tem um passo aí que é importante de ter esse olhar. E esse é um olhar de gestão, esse olhar de planejamento. E uma outra questão é um olhar de capacitação. Né? Tudo bem, eu enxergo. Agora, eu sei como ajudar essas áreas, eu sei como ajudar essas unidades, né? Eu sei como direcionar o olhar dessas pessoas para esses outros valores que eu posso entregar, né? De melhor risco, de trazer inovação, de trazer sustentabilidade, de trazer perenidade para o negócio. E aí a gente tem ali, né, uma melhoria de formação de gestão de projetos, um olhar para a tecnologia mais qualificado, um olhar de processos mais amplo, né? E aí a gente tem ali um desenvolvimento técnico, operacional e processual que também é uma carência ainda hoje na área de compras no Brasil. Entendi. Eu entendi o teu ponto e como é que eu sinalizo isso para uma alta liderança? Não eu, comprador, me apresentando, mas você como um consultor, você como um founder de uma empresa de educação. Quer dizer, como é que eu mudo a cabeça do gestor mostrando, olha, existe uma área ali que pode trazer um valor para o teu negócio? Quer dizer, como é que você trabalha o gestor, que é uma grande parte do nosso público aqui hoje? Fazer gestão para cima é sempre difícil, né? Em qualquer negócio, em qualquer posição. E no final das contas você tem ali um movimento que é meio que de gestão de mudança mesmo, né? Então você tem que, de certa forma, descongelar alguns valores, né, para mostrar outros e fazer isso evoluir, né? Isso crescer dentro da organização. Né? Então, ao mesmo tempo que você não pode desgarrar de trazer bons negócios, vamos dizer assim, né, de fazer boas negociações, apresentar alternativas, né, para que você tenha melhores negócios para a empresa, né, do ponto de vista, estou trazendo aqui um fornecedor que ele tem uma qualificação diferenciada e ele agrega um valor diferente aqui para a empresa. Né? Olha o passe aqui que eu estou dando para a unidade com esse fornecedor que tem um produto aqui com uma característica de sustentabilidade que a gente pode fazer um trabalho de marketing em cima, um trabalho de gestão em cima, de comunicação que vai influenciar no nosso reputacional. Né? Olha o trabalho aqui que eu estou fazendo de minimização de recursos, de resíduos e de recursos para a empresa, que é um custo evitado,
Não é um saving, mas é um custo evitado, qualificado e que gera um benefício para o negócio, né? Então, a gente tem que sair também da esfera de conseguir colocar nos relatórios, conseguir colocar nos painéis, conseguir colocar nos indicadores, conseguir colocar nessas apresentações esses outros valores e provar que a gente está conseguindo trazer esse valor. Porque é difícil um gestor de alto nível, um C-level de uma organização, acreditar em retórica. Ele acredita em resultado. Ele acredita em fato. E você tem que mostrar esse resultado, né? E você tem que começar a criar métricas, começar a criar padrões para que esses resultados apareçam, né? E você conseguir transitar de uma visão unicamente de custo para outras visões, né? De risco, inovação, sustentabilidade, etc. Entendi. E aí, nessa agregação de valor que a gente está tocando aqui, um ponto que tem se falado muito é o ESG, né? E eu chamo isso de o ESG traz um novo papel de compras para o mercado, né? O ESG, na minha visão, ele entra na área de compras e compras é um grande facilitador dessas iniciativas, né? Principalmente em prática de sustentabilidade e diversidade de fornecedores, né? Qual é o papel da área de compras ou do procurement ou do supply chain nessa agenda e quais os desafios que você tem observado para que isso seja reconhecido e incorporado nas empresas? Tá. Primeiro, o papel é muito importante, né? Quando a gente olha os escopos, né, de redução de pegada de carbono, efeito estufa, etc., o papel da área de suprimentos, especialmente no escopo 3, ele é muito forte, né? Porque é o escopo de você trabalhar não só a redução direta na operação, mas você trabalhar a redução indireta. Você trabalhar a redução, né, da pegada de carbono da empresa na cadeia de suprimentos, né? Esse é o foco do escopo 3. E isso está totalmente ligado à área de suprimentos. Então, tem uma responsabilidade aí bastante clara de você trabalhar a seleção, organização e estruturação de fornecedores que eles sejam sustentáveis, né? Tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. E a dificuldade de fazer isso, além de cultural, ela tem uma questão de custo, porque ESG tem uma característica inflacionária. Isso é um ponto importante. Ele é inflacionário. Por quê? Quando a gente olha em tudo que precisa ser feito de ESG, de certa forma a gente está falando de uma evolução, um certo custo adicional. Porque se eu falar de um equipamento que vai durar mais tempo, provavelmente ele vai utilizar materiais mais nobres. E ele vai ser mais caro do que um equipamento que é mais barato, né? Se eu falar de um fornecedor que está totalmente correto do ponto de vista trabalhista, que se preocupa e investe nos funcionários, provavelmente ele vai ter uma estrutura de custo que é mais sofisticada que a estrutura de custo de um fornecedor que não tem essas características, né? Entendi. E aí precisa ter um entendimento de que a decisão por trabalhar em ESG implica num trade-off de custo. O conceito de saving, de economia, acaba mudando. Exatamente. Você tem que ter um cuidado, então, de comparar laranja com laranja, né? Exatamente. Um fornecedor com ESG e um fornecedor com ESG. Exatamente. E aí você só tem que trazer para a mesa fornecedores com ESG. E aí o problema é querer resolver na negociação, sendo que você teria que resolver na homologação, né? Então, muito do trabalho, né, que vai fazer com que o ESG rode e esse valor de suprimentos seja visto, né, da maneira tradicional mas só vai homologar quem tem características XYZ. Na hora que a gente for fazer ali, né, o escopo fiscal, o escopo financeiro, o escopo técnico, a gente vai considerar critérios ESG. Né? E aí a gente vai comparar laranja com laranja, né? Porque aí eu não vou ter um que é uma laranja e o outro que é uma maçã, e cada um com uma estrutura trabalhista, uma estrutura tecnológica, uma estrutura de recursos que é muito diferente. Porque aí o critério de custo vai ser... O econômico sempre vence. Entendi. É difícil o econômico não vencer do ponto de vista organizacional, né? Que é o quê? Rentabilidade, né? Valor para o acionista.
e etc. Né? E a grande parte das empresas tem essa característica. Então, se você não deslocar essa discussão para o processo de homologação, dificilmente você vai vencer na negociação. Né? Então, você tem que começar a fazer esse deslocamento, essa estrutura, essa organização, para melhorar cada vez mais o processo de homologação, de teste, de verificação e etc., para que quando você for para o negocial, quando você for para evidenciar o que é um melhor negócio, você esteja comparando empresas que têm as mesmas características e que vão te atender, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista de sustentabilidade. Perfeito. E aí, acho que o tema é interessante, quer dizer, você já trouxe essa questão da inflação que o ESG traz na negociação. Agora, eu preciso medir. Perfeito. Como é que eu crio métrica para valorizar esse aspecto? Ou seja, eu estou trazendo um fornecedor de ESG, ok, o custo dele é maior, então a minha referência de saving ou cost avoidance ou a economia, ela muda. Qual é a métrica? Como é que eu proponho métrica aqui? Aí a gente tem uma visão, né, que é muito ligada ao atendimento. Né? Aí a gente está falando muito da avaliação desse fornecedor. Então, eu estou falando de um fornecedor que me traz menos custo de manutenção. Eu estou falando de um fornecedor que me traz menos custo de troca. Né? Eu estou falando de um fornecedor que me gera menos resíduo, que gera menos consumo de produto. Né? Ele tem uma característica ali de menor necessidade de serviço. Né? Então, eu começo a criar métricas ali que estão relacionadas ao quê? A prestação do serviço, ao produto que é entregue, ao desempenho do maquinário, né? Ao desempenho do equipamento. E, em geral, essas métricas não estão em suprimentos. Essas métricas estão na operação, elas estão na produção. E eu preciso começar a fazer um link mais claro nessas coisas, porque aí eu vou justificar melhor esse ESG se eu conseguir trabalhar em conjunto. Olha como a nossa homologação deu certo. Olha como a gente, né, trabalhou para trazer o fornecedor mais qualificado para trabalhar com a gente. Olha como isso tem se refletido numa operação, né, mais limpa, numa operação que gera menor impacto, uma operação que gera uma menor necessidade de manutenção, que consome menos recursos e etc. Então, a gente tem que aproximar um pouquinho mais desses universos. Né? E é uma grande discussão, né, da gente parar, muitas das vezes, de falar apenas em supply chain, quando a gente vai para um universo de ESG, e a gente começar a falar de operação. Né? A gente falar do que faz o negócio girar, do que faz o negócio acontecer. Entendi. Perfeito. Quando eu falo de ESG e essa mudança de conceito, hoje ainda se vincula muito no Brasil ESG com incentivos. E você falou, ESG tem uma questão inflacionária que não me traz, muitas vezes, recompensas financeiras. Dito isso, como é que uma empresa pode incentivar essa priorização do ESG? Porque, vou receber críticas. Eu não acredito em nada que não seja incentivado. Quer dizer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou mudar a minha zona de conforto? Né? A nossa natureza humana é ficar em zona de conforto. Como é que eu incentivo isso? Como é que a empresa incentiva essa mudança? Eu acho que tem naturezas diferentes de negócio para isso. Tá? Quando a gente está falando de negócios de alto valor agregado, em que o produto ter essa característica vai trazer um resultado financeiro mais alto, a gente tem um incentivo claro, né? Porque, olha compras, você colabora comigo nisso aqui, a gente vai ter possibilidade de aumentar a nossa margem aqui e a gente tem, né, um ganho reputacional que vai justificar ali esse preço e a empresa toda ganha. Né? Então, para produtos de alto valor agregado, né, tem ali um intangível dominante, principalmente, né? Então tem uma decisão de escolha que ela não é simplesmente racional, né? Não é comprar sal, né? Não é comprar farinha, não é comprar feijão, açúcar, né? Não é comprar açúcar, né? A gente está falando ali de que tem um intangível dominante relacionado, tem uma facilidade maior de fazer essa transição. Agora, quando a gente vai para produtos
de negociação a mercado e etc., né, acaba sendo muito mais uma posição corporativa de ser mais sustentável do que ser uma coisa que se justifique diretamente do ponto de vista financeiro. Uhum. E aí você tem ali muito mais dificuldade, né, de incorporar isso. E aí você tem que começar a criar incentivos que estão muito mais ligados à lógica de gente, né, recursos humanos, gestão, né, de reconhecimento, de valorização e etc. E uma comunicação institucional dessa empresa enquanto postura do que uma justificativa que vai estar lá muito mais ligada a esse aspecto econômico efetivamente. Uhum. Né? Então, acaba sendo muito mais uma valorização que é bem top-down, uma empresa que não tem esse valor agregado alto e a característica de produto que é muito tangível, dominante, que assim, cara, uma caneca é uma caneca, né? Do que efetivamente uma justificativa ali que você consiga mostrar para o seu cliente, mostrar para o seu fornecedor, né, para os seus parceiros, seus compradores, né, seus clientes, seus consumidores, e aquilo você tem um adicional em cima disso. Né? E nesse reputacional, onde acaba a gente tendo um resultado mais interessante? Valor de ação. Valorização da empresa no mercado. Né? E aí a gente consegue fazer esse link e fazer essa integração para a corporação como um todo. Né? Então, eu acabo investindo numa empresa, numa siderurgia, numa mineração, para ter uma operação mais sustentável, porque eu quero que a minha empresa tenha esse nível de reconhecimento, ela tem uma perenidade a partir disso, e tendo essa perenidade eu tenho o quê? Uma valorização maior do meu negócio e da minha ação. E aí eu consigo fazer o quê? Consigo fazer, né, seja por OKRs, né, seja por um Balance Scorecard, você consegue fazer a integração desses incentivos da ponta até a base, se você consegue fazer essa construção. Mas, de novo, ela é uma decisão de nível executivo. Se não houver essa decisão pela sustentabilidade no nível executivo, uma empresa que entrega um item de menor valor agregado e num produto de alto nível de comparabilidade, né, que ele é muito tangível e dominante, você tem muita dificuldade de fazer isso acontecer. Perfeito. E essa complexidade ou essa densidade que você está falando de trabalhar com a ESG, você é um fundador e presidente de uma empresa de educação. Como é que eu tenho que trocar a equipe ou eu posso treinar a equipe? É impossível trocar a equipe hoje. A pergunta é polêmica. Quer dizer, todo mundo vai dizer, você está mandando todo mundo embora? Eu falei, não, é troca ou eu qualifico? Porque, e como eu qualifico? Hoje, primeiro, no mercado de sustentabilidade ESG, falta gente qualificada. Agora, encontrar gente de compras com essa qualificação, então, é muito mais difícil. Né? Então, o caminho é a formação. Né? É uma formação tanto do ponto de vista de governança, né? Que aí acho que a gente avançou muito desde a Lava Jato, né? Nos níveis de controles internos, de estabelecer hierarquias de controle, gestão de crise, gestão de risco, comitês de crise, compliance, auditoria interna, externa, tudo isso a gente avançou muito. Então, governança tem funcionado nas empresas. Né? Não é perfeito. Nenhuma empresa é. Né? Sempre vai ter ali, até porque a operação às vezes pede que você faça algo mais rápido, algo que você não registrou, né? E por aí vai. Às vezes a pessoa nem agiu errado, mas ela não colocou no sistema. Né? Acontece. Né? E nossa plateia aqui, o pessoal que está ouvindo, com certeza vai se reconhecer nessa fala. Né? Esqueci de botar no sistema. Acontece. Né? Só que do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, tem tanto o letramento, né? De saber falar, de saber dialogar sobre o assunto, né? Que é um ponto inicial, quanto a parte processual e operacional. Né? Então, como é que eu levo esse letramento para o dia a dia do meu negócio? Como eu traduzo esse letramento ambiental e social para uma forma de trabalhar? Né? E aí é muito importante formar, porque você vai ter que formar de acordo com a sua empresa. Porque
as materialidades, né, os impactos, os relacionamentos com os stakeholders, eles são muito diferentes de empresa para empresa. E acaba que faz muito mais sentido você desenvolver as pessoas que você tem do que você contratar. Então, imagine uma empresa, vamos pegar assim, uma empresa de agronegócio do setor de proteína que tem 1.000, 2.000 compradores. Como é que você troca 2.000 compradores? Né? Você não troca, é impossível. Mas não tem isso no mercado para você contratar. Né? Letrados da parte social e ambiental, então, menos ainda. Então, você vai ter que realmente desenvolver essas pessoas, né, para fazer a coisa acontecer. Entendi. Essa complexidade que a gente está falando do ESG e essa necessidade de incorporação à atividade de compras, elas, na minha visão, só aumentam uma lacuna que existe hoje entre a expectativa do profissional e da área de compras e a medição. Né? Muitas vezes eu não tenho essa conexão muito bem feita porque faltam métricas e a comunicação muitas vezes não é clara. E por que você ainda acha que tem essa desconexão entre expectativa e medição de valor de compras em muitas grandes corporações, médias corporações, né, que são empresas que têm áreas de compra muitas vezes estruturadas, mas essa desconexão eu tenho percebido que ela tem se estendido e algumas vezes essa lacuna essa distância tem ficado cada vez maior entre a expectativa e a medição do valor de compras. Primeiro, acho que pouca gente entende efetivamente a complexidade do trabalho de suprimentos. E a gente vê isso nos nossos próprios clientes. Né? Quando a gente conversa com alguém da área comercial, de marketing, de grande parte das empresas que a gente atende, as pessoas elas não entendem tudo que está envolvido em realizar um fornecimento. E é muito difícil você se conectar com algo que você não compreende. Acho que essa é a primeira questão. A gente teve um exemplo recente, né, de um cliente nosso que uma pessoa da área comercial foi deslocada para ser diretor de supply chain da empresa. E ela chegou achando que ia ser muito fácil corrigir os problemas. Né, que em 3 meses ia estar tudo resolvido. Eu já sei qual é o problema deles, eu vou resolver. Exatamente. Então, ele chegou lá e depois de 2 meses ele viu que é muito diferente do que eu imaginava. Então, se isso acontece com áreas que são atendidas diretamente por fornecimento, né, por compras, né, por área de supply chain, né, por logística, etc., que dirá uma área de recursos humanos, que dirá uma área financeira, que dirá um C-level. Então, primeira coisa, dificuldade de fazer essa conexão é de entendimento. Né? E aí tem culpa dos dois lados. Né? Acho que compras e suprimentos, supply chain tem uma dificuldade de falar e de vender, né, a complexidade do que faz e como faz. E o outro lado também tem uma dificuldade de tentar se conectar e buscar ali compreender melhor para atuar. O outro ponto é que comunicação é um problema em qualquer organização. Né? Em qualquer área. Em qualquer área. E a tecnologia fez muita coisa, menos melhorar a forma como a gente se comunica. Né? A tecnologia ela gerou mais possibilidade de interagir, não necessariamente de se comunicar. Exato. Né? Porque a comunicação é eu me expressar e você compreender e você ter a capacidade de devolver e a gente conseguir estabelecer um diálogo. Né? E toda a tecnologia hoje ela é muito de emissão. Né? Eu falo o que eu quero e é isso aí, e eu não necessariamente desenvolvo a minha capacidade de compreensão, de entendimento, de olhar o outro lado e por aí vai. Né? Então, tem uma dificuldade hoje muito grande nas empresas das pessoas escutarem o outro lado. Né? E que não é um problema das empresas, é um problema da sociedade que se reflete no trabalho e na dificuldade dentro das organizações. Né? E esse problema é cada vez maior, especialmente quando a gente vai chegando para pessoas cada vez mais jovens, porque elas estão muito mais expostas à tecnologia e estão muito menos acostumadas a fazer esse processo ali de idas e voltas que a comunicação necessita. E do outro aspecto dentro dos processos de planejamento, organização das empresas, nem tudo é bem encadeado. Né? Quase nada. Nem tudo é bem encadeado. Então, às vezes, o C-Level, o CFO, o CTO, né? O CMO, o CDO, né? Agora tem os diversos 6.
Cada um tem um viés de trabalho, um viés de entrega, tem um grande projeto, uma grande ambição, uma grande agenda, né? E suprimentos atende todos eles. E aí, como é que ela consegue, né, absorver, né, acolher todos esses interesses, né, sem ter alguma quebra de expectativa? Isso também é um ponto, né? Então, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista organizacional, esse alinhamento no topo e esse destrinchamento de forma integrada para baixo tem sido cada vez mais difícil, né? Então, esses são os pontos que eu vejo que dificultam muito, né, esse processo de integração entre o que é esperado e o que é entregue, né? E muitas vezes você entrega para uns e atende a expectativa de alguns e você deixa outros de lado também, né? E quando você olha para demandas muito diferentes, né, acaba se pesando mais algumas coisas do que outras. Nada mais natural. E acaba que o suprimento fica meio no meio desse tiroteio. Então, veja que esses são alguns dos fatores que impedem, né, essa conexão. E, do ponto de vista ali interno, a dificuldade de você ver nas empresas áreas de planejamento de suprimentos e inteligência de suprimentos, né? Você vai em empresas hoje, né, que era uma discussão muito grande ali, né? Eu sou muito jovem, tá, pessoal? Mas a gente tem uma estrada aí de quase 20 anos. E era uma discussão muito comum, né? Quando a gente falava no início dos anos 2000, nos anos 2010, a gente fortaleceu o planejamento de suprimentos, né? E tal. E você vai hoje nas empresas e você vê muitas empresas que não existe mais essa área de planejamento de suprimentos, né? E essa área, ela fazia o quê? Ela acolhia esses desejos da organização como um todo e traduzia para as diferentes gestões de categoria, né? Para as diferentes atuações. E essa desconstrução dessa área, ela foi para algum lugar, a função, Léo? Ela não foi para lugar nenhum, ela se perdeu. Ela se perdeu, né? E é engraçado que eu passei por algumas empresas que a gente atendeu no passado, recentemente, conversando, né? E era como, a gente tinha uma área muito forte disso, né? Mas a partir do momento em que os problemas financeiros foram apresentando, as crises, e a gente foi juniorizando a área, esse termo, né, eu uso muito, de suprimentos, a gente perdeu essa capacidade de planejar a atuação de suprimentos, de planejar a atuação de supply chain. E a coisa simplesmente aconteceu, né? E eu vi isso, nesses últimos 2 meses, eu vi isso umas 5 vezes, né? Então, é uma coisa que vai muito ao reboque daquele desejo econômico que a gente falou no início, né? Eu estou ali cortando o custo e quando a gente toma essa decisão, né, e ela é de curto prazo, ela é imediata, eu não penso em todo o caos que isso gera para o resto da organização, né? E o desalinhamento entre as expectativas e o que é entregue, às vezes, também acaba entrando muito nesse lugar. Eu não tenho mais uma área, né, um espaço dentro da minha diretoria, do departamento de suprimentos, para traduzir essa estratégia organizacional para o meu time. Entendi. Né? Fica muito ali na cabeça do diretor. E aí, quando você olha para organizações muito complexas, né, com diferentes tipos de negócio, etc., isso vai ficando cada vez mais difícil e vai piorando. Agora, vamos inverter um pouco essa balança aqui para o lado da gestão, né? Do C-Level, do Head. Hoje eu tenho uma demanda, ou vem das matrizes, ou vem de conselhos, ou vem do presidente, ou vem da necessidade de mercado por uma reação de ESG, ou ESG, desculpa. Uma necessidade que muitas vezes, que é um efeito manado um pouco, mas que acaba se refletindo a adoção de algumas tecnologias. E o universo desafiador do híbrido, do trabalho híbrido. 3 pilares: ESG, absorção de tecnologias ou adoção de tecnologias, e o formato de trabalho. Como é que eu, Head,
como é que eu, C-Level, como é que eu, presidente de empresa, me comunico com a área de compras. Porque agora eu tenho um comprador híbrido, eu tenho um comprador pressionado para considerar ESG no seu processo, eu tenho um comprador tendo que negociar tecnologia, que antes era era mais simples, porque eu estava falando de um pedaço de tecnologia. Hoje eu tenho um universo de startups e soluções que fervilham por aí. Como é que eu... Agora, invertendo a moeda, quer dizer, como é que eu comunico de cima para baixo as minhas prioridades e como é que eu abraço de novo compras, como é que eu trago compras para o meu lado e como é que eu me faço entender pela área de compras? A gente tem recebido muito esse desafio, tá, nos trabalhos de consultoria. E o que a gente tem orientado bastante é que a gente precisa de mais momentos de discussão entre níveis, né, de organizacionais. Então, discussões de diretoria com gerente, discussões de gerentes, né, e isso vai casqueteando para baixo. Porque eu vou começar de trás para frente, vou começar com o híbrido primeiro. Né? Porque se eu não vejo mais as pessoas, ou se eu vejo mais esporadicamente as pessoas, eu interajo muito menos com elas. Eu tenho muito menos oportunidade de mostrar o que eu quero para elas. Né? Então, passar cultura, passar intencionalidade, passar forma de atuação é muito mais difícil no híbrido. Né? E muitas pessoas você não vai ver mais. E se você não constrói mais níveis conversacionais dentro da empresa para passar essa mensagem, é muito difícil chegar lá. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que a gente tenha trabalhado agilidade, né, ao longo dos últimos anos, a gente tem um passo que talvez a gente tenha que dar na maior parte das empresas, que é um olhar mais profundo para o que eu quero entregar do ponto de vista de sustentabilidade e de tecnologia. E por que eu falo isso? Porque se a gente ficar mudando de tecnologia toda vez que surge uma tecnologia nova, cara, não vai ter como. O custo de mudança é muito alto, é muito caro. Então, a necessidade de planejar aumentou. Só que tá todo mundo falando para você que você tem que ser ágil, tem que ser ágil, tem que ser ágil, tem que ser ágil, tem que ser ágil. Só que assim, eu tenho que ser ágil para quê? Né? E quando a gente fala de planejar, quando a gente fala de ter estratégia, é ter clareza do que a gente quer entregar, é ter clareza de onde a gente quer chegar. Né? E as empresas estão dando menos passos sobre isso, estão comunicando menos sobre isso, estão expressando menos sobre isso. Né? Então, a gente vê um fenômeno, por exemplo, nas convenções, né, das empresas, que ela é uma convenção festiva. Sendo que as convenções das empresas, elas eram o quê? Eram convenções para mostrar que a gente vai para lá. Ou seja, resultados e metas. Exatamente. E uma visão de futuro clara. Né? Daqui a 5 anos a gente vai estar nesse lugar aqui. E isso faz com que você trabalhe, né, na sustentabilidade, na inovação, com uma visão de que a gente vai para aquele lugar. Né? E quando a gente olha para as convenções, quando a gente olha para o trabalho, até porque tem o Instagram, tem os vídeos, e é muita coisa, e tem o híbrido, né? As pessoas não se veem, né? Não tem mais as oportunidades de estar todo mundo ali reunido no mesmo espaço, e etc. Né? Se dá muito mais atenção a esse festivo do que dar atenção a essa comunicação de visão de longo prazo. E talvez a gente tenha que recuperar um pouco mais isso. Entendi. De passar mais essa clareza. Né? Isso também vai ao encontro, né, de um movimento mais recente de maior exposição dos C-levels para a sociedade dizendo o que a empresa quer. Né? Ok. Que muita gente olha muito só pelo lado do CEO influenciador, né? Mas também é uma forma muito clara de você dizer para a sociedade, para os seus stakeholders e para a sua empresa o que você quer dela.
né? Quando você mostra o que você valoriza, quando você mostra, né, para onde, o que você quer, o que você quer passar e por aí vai, né? Então tem um lado também de postura, né, e de aproveitar essa interação e de aproveitar essa tecnologia para levar isso de outra forma, né? Então eu vejo também esse movimento desses CEOs influenciadores, desses founders influenciadores, muito também nesse lugar. Tipo, eu tenho uma dificuldade de fazer isso exclusivamente pelos canais internos e processuais. Legal. Como é que eu faço isso de uma maneira mais ampla e mais aberta, né? Então, eu também vejo um pouco nesse lugar, né, de construção disso. Então, eu vejo você vai ter que gastar mais tempo conversando com as pessoas, você vai ter que gastar mais tempo se comunicando de diferentes níveis, né, no nível de C-levels, no nível de diretoria, no nível de gerência. Você vai ter que fazer mais interações em cada nível desse para ter garantia que você está passando a mensagem. E você vai ter que ter maior clareza de futuro do que a empresa quer ser, do que a empresa quer entregar. Porque as tecnologias vão mudar, as exigências da sociedade e dos stakeholders vão mudar, e você vai precisar, nesse meio do caminho, ter agilidade. Mas essa clareza de futuro aqui ela é importante e ela precisa ser comunicada para as pessoas. Então você tem que gastar tempo fazendo isso acontecer. Quando você fala de comunicação de dados, essa clareza, me vem à mente uma área que você também navega bem, que é dados. Dados e relatórios, né? Essa sempre foi a vida do profissional de compras. Eu, né, sou um profissional de compras. Construção de dashboards, indicadores, KPIs, OKRs. Quer dizer, a gente sempre foi pressionado muito para isso. Mas hoje a gente está vivendo a era do dito Big Data, cientista de dados. Como muito das tecnologias exponenciais, aí, inteligência artificial, Big Data, muitas vezes navega no campo das intenções, né? Mas a gente já tem visto algumas empresas evoluindo para realmente trazer dados para o seu cotidiano. Cost Drivers é uma ferramenta de dados que está permeando muitas empresas renomadas por aí. Mas eu entendo que muitas vezes a análise de dados ela pode ir além. Ela pode ser essa construção dessa ponte que muitas vezes está se perdendo. Como é que eu uso hoje, Léo, dentro da tua expertise, análise de dados, dashboards, relatórios em tempo real, para traduzir as métricas complexas, né, e ler-se métricas complexas, o ESG e inovação, em dados que eu chamo aqui de acionáveis e que sejam entendíveis pela alta liderança? Tá. Vou dividir essa pergunta em alguns aspectos, né? Como você colocou, a área de compras, a área de suprimentos, sempre foi uma área de muita informação e de muitos dados, né? Para homologar um fornecedor, você precisa de dados. Para avaliar um fornecedor, você precisa de dados. Para reajustar um contrato, você precisa de dados. E nada disso mudou. Você continua precisando disso. O ponto que eu vejo é que muitas das vezes não se tem a organização adequada para fazer isso de maneira rápida. Então, o que a gente chama de engenharia de dados, que é organizar essa informação de maneira adequada para ela ser consumida e ser trabalhada, ela precisa ter um foco maior, né, de atenção. E precisa ser revista com mais frequência por parte das empresas. Até porque sistemas novos são inseridos, são aglutinados, etc. O outro ponto que eu considero que é importante é o que a gente falou antes com relação a parar de olhar só suprimentos e fazer essa integração com a operação, que é essa construção dos data lakes, né, e essa integração com outras informações da organização é fundamental, né? Não à toa vocês estão cada vez mais avançando para budget. Exato, né? Exato. No Cost Drivers, né? Não à toa, hoje vocês têm um olhar do Spend Analysis, né? E fazendo essa integração com os dados, né, relacionados, né, de futuro com relação aos indicadores. Porque isso é olhar para a integração.
né? Isso é trabalhar pela integração, né? Então, tem o ponto da engenharia de dados e tem esse ponto de você assim, conseguir integrar essas diferentes informações para assim, isso que eu estou fazendo aqui tem a ver com isso. E olha como eu estou gerando resultado aqui e olha como isso está tendo esse resultado na organização desse outro lado. Né? Então, esse acionável passa muito por isso. Né? E olha como isso que está acontecendo aqui tem impactado, né, esse outro lado da organização e tem gerado esse benefício ou esse problema. Né? Então, esse aspecto integrativo ele é fundamental. Tá? E o do outro ponto é assim, tem muita coisa que a gente faz que a gente poderia estar automatizando, né? Por IA, por RPA, né? De ter esse output mais em real time. Né? Então, a gente vem sendo chamado também empresas para construir universos de análise de informação, seja com IA, como ferramentas, que no mesmo dia, na mesma semana, eu consiga ter determinadas visualizações. E aí isso eu consigo ter processos decisórios mais rápidos. Né? Eu consigo ter processos decisórios mais constantes. E eu sinto que isso vai ser cada vez mais importante. O varejo caminhou muito rápido nisso. Né? Se digitalizou. Se digitalizou. E quando a gente olha exemplos, né, de empresas como o iFood, né, que tem um trabalho muito forte, né, de engenharia de dados, de processalização dessa informação, de incorporação de IA, e ter essa decisão todo dia, né, para alterar a sua alteração, para a sua atuação, é o tipo de coisa que tem que caminhar, né, para a área de supply chain, para a área de suprimentos. Então, quando eu evidencio um problema de fornecimento, isso fatalmente vai ter um problema na operação. Então, se eu consigo integrar esses dados e eu consigo ter velocidade no processo e isso ficar visível nos painéis, eu atuo no mesmo dia. Né? Então, vou dar um exemplo, foi até parte da minha tese de doutorado, né? Eu trabalho de uma grande empresa do setor de gases, né, industriais, né, em que eles conseguiram, né, por meio, né, do Big Data, né, e da incorporação de inteligência artificial, mudar rotas e mudar produção de fábricas diariamente para conseguir fazer um melhor atendimento dos hospitais para gerar esse resultado. Né? Isso é um dos casos que está na minha tese de doutorado, de como é que as empresas, né, usam essa informação para gerir risco e para controlar melhor a cadeia de suprimentos. Então, e eu estou falando de 2021, 2020 e 2021. Né? Então, olha o que já era possível fazer naquela época e hoje, com esse avanço da IA, pode-se fazer muito mais. Então, é esse tipo de coisa. Só que você precisa ter você precisa organizar seus dados. Você precisa tornar esses dados fáceis de serem consumidos. Você tem que integrar essas informações, tem que facilitar esse processo integrativo. E você tem que aplicar tecnologia para processar isso rápido. Porque a gente processa complexidade muito bem com a nossa cabeça. Só que a gente consegue processar pouca quantidade. Né? E a gente tem uma limitação aí dos indicadores, das fontes de informação. Então, a gente tem que ter o quê? O auxílio da tecnologia para trazer isso de uma maneira mais fácil para a gente, está acontecendo isso, vamos fazer isso. Está acontecendo isso, vamos agir dessa forma. Né? Esse comportamento aqui é recorrente. Então, toda vez que acontece isso, talvez a gente já possa ter uma programação algorítmica aqui para mandar uma decisão autônoma para o sistema. Então, trabalhar com dados, hoje, para mim, num olhar de supply chain, é trabalhar nessas vertentes. Entendi. Né? Ter uma boa engenharia de dados, fazer isso ser fácil, né, de ser visualizado, consumido, né, e acessado, integrar com diferentes frentes da organização, né, que é um caminho que muitas empresas estão trazendo e vocês, na JP Cost Drivers, também estão caminhando, né, e ter essa aplicação de tecnologia para processar cada vez mais e cada vez mais rápido para gerar, né, essas possibilidades de ação de maneira cada vez mais antecipada. Perfeito. Eu não posso fugir do tema inteligência artificial, por algumas razões. JP tem hoje um portfólio de soluções com a OpenAI embedada, ou seja, é um parceiro de tecnologia, então todas as soluções JP hoje têm inteligência artificial. Inteligência artificial, ela
aí é a opinião do GC, ela vai do discurso à intenção com pouca prática, né? A gente tem crescido isso, muitas vezes isso tem a ver com a questão do custo, ainda é existe um custo ainda que é o desafio das empresas, e nesse rastro, o Brasil está virando um grande celeiro de infraestrutura para IA. Mas o meu ponto é o seguinte, como é que a gente veio aí não perdendo foco, né, nessa lacuna de valorização de compras. IA chegou, e na minha visão, IA tem um potencial, inteligência artificial tem um potencial muito grande de ferramenta de apoio ao comprador. Eu não acho que a IA vai substituir o grande profissional de compras, né? Como é que eu educo, como é que eu preparo o terreno para uma área de compras usar inteligência artificial? Primeiramente, tem a questão de você perder o medo da inteligência artificial. E não ser um brinquedo, né? Não pode ser um brinquedo. E não pode ser só um brinquedo. Acho que a inteligência artificial ajuda a gente de diferentes formas, né? Tanto para aglutinar informação, quanto para trazer senso e velocidade para analisar um documento, para comparar documentações. Você pode utilizar diferentes formas. A gente mesmo lá na Know-How, a gente já soltou alguns vídeos e disponibilizou alguns prompts, né, de compras que podem ser totalmente absorvidos, né, por esses compradores e ser utilizado no dia a dia. Perfeito. Então, é bem fácil de você conseguir incorporar isso dentro do trabalho, né, do comprador. A segunda coisa é entender bem o seu trabalho e falar assim, cara, como é que eu posso fazer isso aqui mais rápido com IA? Né? Então, se eu sou alguém que trabalha com cadastro, ou será que eu não consigo ter uma lista de cadastros a partir de um catálogo, né, de um fornecedor meu, e eu estabelecer aqui uma rotina de IA de verificação se isso está correto ou não dentro da minha base de dados? Você poderia fazer uma coisa dessa, né? E você ganhar muito mais velocidade, e você não ficar catando milho, e você não ter problema, pô, tá errado. Aí, beleza, vou ali, corrijo, né? E aí você não tem aquela coisa de corrigir tudo, né? Fazer tudo, e você vai fazendo isso paulatinamente. Da mesma forma que, poxa, chegou uma documentação nova de fornecedor, que tem que ser atualizada no sistema. Por favor, compare com a antiga. Né? Mudou alguma coisa? Tem alguma coisa diferente? A nossa base de liquidez, né, para esse fornecedor entrar na nossa base é essa. Faça esse cálculo, né, com base e verifique se está dentro dos parâmetros definidos pela nossa organização. Então, são coisas hoje, né, que algumas ferramentas já trazem, né, como você já vem trabalhando, outras não. E aí, quando a gente fala principalmente de empresas de menor porte, que não vão ter condições de contratar uma empresa, uma ferramenta mais robusta, utilizar IA é fundamental para você conseguir sofisticar um pouquinho mais, né, a sua atuação. E a gente está falando de pouco dinheiro hoje para conseguir fazer essa construção, né, desses GPTs, né, para conseguir gerar esse retorno, né, para a organização. A gente está falando de $100 por mês. Né? A gente está falando de uma coisa bem barata. Está falando de R$500. Sim. Né, para você conseguir ali numa empresa de pequeno porte, de médio porte, já conseguir incorporar esse tipo de coisa. Né? Imagina uma empresa grande. Né? Imagina uma empresa que tem estrutura, né? Que consegue contratar ferramentas, né, como a JP Cost Drivers e conseguir trabalhar com relação a isso. Então, gerar essa visualização de como no dia a dia você consegue fazer essa incorporação. Por quê? Para as grandes coisas, ainda tem um caminho. Né? Para ela fazer uma homologação sozinha, para fazer um bid sozinha. Aí ela tem dificuldades ainda. Né? Ela vai precisar, né, de um avanço maior, né, para fazer essa entrega da promessa, como a gente diz. Né? Mas quando a gente fala de tarefas repetitivas, tarefas que você tenha um embasamento pelo qual ela pode se basear, né, uma referência a qual ela pode se basear para replicar, né, parâmetros de cálculo. Né? Quando você consegue passar isso para ela, ela consegue te entregar muito valor. E aí você está falando de 2, 3 horas que você ganha no seu dia,
e pode fazer super diferença na acionabilidade, na tomada de decisão, no planejamento, né? Na sua venda do seu resultado, na conversa com alguém de mais alto nível, no melhor atendimento, né, do seu cliente interno. Então, se você consegue melhorar com IA essas pequenas atividades do dia a dia e você ganha 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia, você transforma a sua rotina. Porque 3 horas num dia são 40% de tempo a mais numa semana. Exato. Pode ser pequeno, né? Aquela conta no pontual, mas só isso. Você está falando de você ganhar mais de um dia, né, de trabalho para você se relacionar, para você planejar, para você olhar e analisar melhor seus dados, para você ser mais acionável, você ser mais estratégico. Então, esse esforço ele é recompensador. E se esse comprador, né, esse analista de compras, ele conseguir criar essa consciência, se dedicar um pouquinho e evidenciar ali na sua rotina as pequenas coisas que ele consegue incorporar a IA, ele vai ver que vai ser bastante diferença para a geração de resultado dele e para o que ele pode entregar para a empresa. Léo, a gente está falando da lacuna de comunicação, a gente falou até agora, a gente falou de ESG, a gente falou de tecnologia, a gente falou de indicadores. Eu tenho dois movimentos que eu tenho percebido. Algumas empresas redesenhando compras, empresas que perceberam o valor da área, estão redesenhando compras. E eu tenho alguns olhares hoje do que a gente falou aqui. Quer dizer, eu tenho tecnologia, eu tenho ESG, eu tenho o hibridismo profissional do trabalho, eu tenho a necessidade que os dados me oferecem, mas também me exigem, né? Hoje eu tenho dados disponíveis e tecnologia para manipular esses dados. Então, eu preciso ser mais rápido na exposição de insights. Por onde eu começo reestruturando uma área de compras? Ou, diante desse cenário que eu acabei de listar aqui, ESG, tecnologia, dados, a melhora na comunicação, respostas rápidas ao mercado, uma cadeia de suprimento que muitas vezes ainda não está no mesmo ritmo, o conceito de nearshoring que não é possível de ser aplicado, porque o Brasil, os nossos vizinhos não conseguem substituir, por exemplo, China, né? Infelizmente, talvez em alguns aspectos sim, mas a China ainda é... Como é que eu redesenho compras? Primeira pergunta é difícil, porque as características do mercado brasileiro fazem com que os setores tenham níveis muito diferentes, né? E aí a gente acaba entrando numa discussão efetiva de maturidade. Se a gente está falando de uma empresa que já tem uma certa maturidade de mercado, uma base de fornecedores melhor estabelecida, você caminhar para um risco, para uma inovação, né, com a formação desse comprador, com a incorporação de tecnologias e ferramentas, ela é muito mais simples. Agora, se a gente está falando de uma empresa que nem tem processo de homologação ainda, né? Tá naquela coisa, 3 cotações, pesquisa no Google 3 cotações, a gente está falando de um outro desafio. Né? A gente está falando de um desafio, talvez, de trazer pessoas mais experientes, né? Um desafio de ter políticas, procedimentos e processos mais qualificados, estruturados, organizados. Né? Então, vai depender muito dessa maturidade da empresa para esse próximo passo. Por quê? A reestruturação ela é uma gestão da mudança. Né? E essa gestão de mudança ela depende do estado que você está. Né? Essa é a característica da gestão de mudança. Eu quero ir para lá, mas o meu estado hoje é esse. Então, como é que eu saio desse estado, altero esse estado e vou caminhando para esse novo estado? Né? E a área de compras ela é uma área de gestão e ela não é muito diferente de toda a área que precisa de uma gestão de mudança. Então, é preciso entender nível tecnológico, nível de maturidade dos processos e também de cultura organizacional. Né? Se a gente está num ambiente, um mercado tradicional, com uma cultura organizacional tradicional, com uma postura de negócio tradicional, será que começar pela inovação vai ser o mais fácil? Ou provavelmente começar pelo risco seja mais fácil. Entendi.
Né? Agora, se eu estou num negócio mais próximo do consumidor, de mais alto valor agregado, eu trabalhar pela inovação, pela reputação, né? Vai ser mais fácil. E aí eu trabalhar pela inovação, pela sustentabilidade, tende a ser mais interessante. Né? E aí eu capacitar, trabalhar e criar coisas, incentivar nesse caminho, acaba sendo mais interessante. Então, vai depender muito do negócio, da característica do negócio, da cultura, do porte e dessa maturidade. Né? Não é uma resposta muito simples. Né? Na verdade, entenda quem você é e entenda onde você está. Né? E depois pense onde você quer chegar. E aí a gente vai, né, construindo esse caminho. E entenda que é uma jornada de longo prazo. Né? Quando a gente vai nas empresas, mas em quanto tempo a gente vai conseguir fazer essa transformação? E a gente fala de 5 a 6 anos. Assim, como assim de 5 a 6 anos? Desculpa. 5 a 6 anos. Né? Você não consegue... você consegue mudar a sua vida em 2, 3 meses? Agora, pense em mudar a vida de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas em 2, 3 meses. Né? Porque é a influência que a área de compras tem nas empresas. Porque como ela atende todo mundo, ela muda a vida de todos os colaboradores da empresa com a atuação dela. Né? Ela interage com todas as áreas das empresas. Né? E isso não é fácil de ser executado. Né? Isso precisa ser compreendido pelas organizações. Né? Teve uma vez eu estava dando uma aula lá no FRJ sobre digitalização da cadeia de suprimentos. E eu assim, contratei um fornecedor e ele me prometeu já ver resultado em 6 meses, né, de um sistema de armazenagem. Aí eu falei assim, olha, não vou dizer que é impossível. É possível. Mas talvez dependa menos dependa mais de você do que do fornecedor. Né? Da sua velocidade de incorporar o que o fornecedor diz, da sua velocidade de trabalhar os processos, de integrar as tecnologias do fornecedor com as suas. Né? E pela minha experiência, menos de 1 ano e meio não sai a visualização de resultado efetivo. Né? Seja de velocidade, de economia, etc. Né? Você vê melhorias pontuais, isso é normal e vai ser vendido, vai ser comunicado e etc. Só que mudança de valor na organização, de competitividade, de produtividade, é não prazo. Né? E ter essa visão também é importante para fazer com que isso aconteça da maneira adequada. Né? E não tropeçar nas próprias pernas. Né? No final das contas, a gente está falando disso. Da gente conseguir avançar e não tropeçar nas próprias pernas. Perfeito. Um tema que eu sou apaixonado e que você navega também bem com a Escola Know-How. Quer dizer, quais são as prioridades hoje em termos de educação, educação/capacitação profissional, e como é que isso diminui essa lacuna de percepção de valor da área de compras? Acredito que a primeira questão, e aí é uma mudança que não é uma lacuna de suprimentos, é uma lacuna das empresas. Compreender que precisamos trabalhar o desenvolvimento contínuo dos nossos colaboradores. A gente precisa criar uma cultura de aprender o tempo todo, de melhorar o tempo todo, de evoluir o tempo todo. Por quê? O mundo está rápido demais. As tecnologias estão rápidas demais. As práticas estão rápidas demais. E se a gente ficar ali, aprendi isso, vou ficar 2 anos sem estudar, ficar 3 anos sem olhar, ficar 3 anos sem ler um livro, cara, não vai funcionar. Né? Então, não por isso, né, a gente está desenvolvendo aqui na JP Cost Advisor Academy, né, para gerar esse conhecimento contínuo, né, por parte das empresas. Então, isso é um ponto importante. Tá? Essa lacuna cultural, essa lacuna de visão, ela precisa ser encurtada, né, o mais rapidamente possível.
eu vejo que tem pontos muito relevantes de soft skills que hoje são muito necessários à atividade de compras, que estão sendo deixados de lado, né? E a gente falou sobre isso hoje. A gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre a visão do todo, a gente falou sobre gerenciamento para cima, né? E isso precisa ser levado, né, para esse profissional. E eu acho que a gente passou pelos aspectos técnicos aqui nessa conversa que estão ligados a isso, né? Que olha, não é simplesmente saber gerar um saving, saber gerar um custo evitado, né? Mas entender o que é risco para a minha empresa e trabalhar risco da empresa. Entender o que é sustentabilidade para o meu negócio e levar sustentabilidade para o meu negócio pelo trabalho de suprimentos. Entender o que é crise reputacional, risco reputacional e trabalhar risco reputacional e questões reputacionais no momento que eu compro, que eu homologo, que eu faço a gestão de contratos e por aí vai. Conseguir trazer esses aspectos novos, né, ou essas novas necessidades do trabalho de suprimentos, eu acho que nem são aspectos novos, mas são novas necessidades para esse dia a dia, né, desse comprador. Então, eu vejo que o caminho vai muito nessa questão, né? E pensar em inovação sempre em tudo isso. Entendi. Né? Eu acho que eu tenho que aprender sempre. Eu não posso ser só um técnico, né? Eu tenho que ser um gestor, né? Eu tenho que me comunicar bem, eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que saber planejar, tenho que saber organizar, tenho que ter método, né? E eu tenho que incorporar essas novas demandas no meu dia a dia. E eu posso incorporar isso com tecnologia, né? Eu acho que o caminho passa por aí. E um ponto importante que eu falo bastante lá com o pessoal da empresa, né? Hoje, somando as duas empresas, a gente está falando de mais de 30 pessoas, né? Que a gente acaba trabalhando, interagindo. A gente às vezes se preocupa muito em ser um grande profissional, né? E para isso a gente precisa trabalhar bem. Mas antes de trabalhar bem, eu preciso saber trabalhar, né? E eu acho que falta um pouco isso. Olha, primeiro eu vou aprender a trabalhar. Primeiro eu vou saber e entender, né, o que é trabalhar com compras. E eu vou saber o que é trabalhar com compras e eu vou executar isso. E conhecendo isso, eu vou começar a evoluir para trabalhar bem, né? E ser um profissional diferenciado. E ter essa entrega de valor. E ter essa geração de resultado, né? E as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito também, tipo, né? Estou aqui, sou bonzão, né? Apareço muito e etc. Eu usei até uma expressão lá do Nordeste, né? Sou bonzão. Que o pessoal fala bastante, né? E a gente acaba se esquecendo que, assim, primeiro tem que saber o que fazer, né? Para depois fazer bem. Então, essa evolução é natural. E com a juniorização da área de compras, isso que é cada vez mais necessário. Vamos ensinar as pessoas a ela compreender bem o que ela tem que fazer. E isso incorpora as questões novas de risco, sustentabilidade, né, inovação. E a partir disso, a gente evolui para ser grandes profissionais que entregam um grande valor e grandes resultados para as empresas. Bom, a gente vai chegando no final e eu queria só fazer uma passada aqui. Quer dizer, a gente falou muito do insight do papel estratégico de compras, a gente falou de ESG, a importância de métricas adequadas e tecnologia como formas de mostrar o valor de compras. Léo, aí a tua dica final para profissionais de compras que estão querendo se destacar e adicionar valor num cenário que está bem complexo. Observar mais o mercado, conhecer mais gente, conhecer mais realidades de negócios, de empresas, não ficar restrito ao seu negócio. Quando eu estava na Ambev, tinha um gerente que ele falava uma frase para mim que eu levo até hoje, assim: a empresa emburrece a gente. Por melhor que seja a organização, ela restringe a gente a um viés. Então, quanto mais você conhecer, seja por meio desse podcast, seja por meio de estudo,
seja por interagir com outras pessoas, o faça. Isso vai te tornar um profissional melhor. E nunca perca o desejo de evolução. O desejo de evolução hoje talvez seja a coisa mais importante que você possa ter na sua vida, né? Porque se você melhorar, né, 0,1% todo dia, 1% todo dia, cara, você vai ser 30 vezes melhor no final do ano. Então, esse desejo de evoluir, de aprender, de ser mais, é uma coisa que vai te motivar a trabalhar melhor, a executar melhor, e você vai ver que você daqui a pouco vai estar levando inovação, você vai estar fazendo o seu trabalho de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais organizada, e você vai acabar levando mais resultado e mais valor para a sua empresa. Então, se eu tivesse que dar algumas dicas, seriam essas. Bom, obrigado vocês pela nossa audiência, por estarem sempre presente aqui. Obrigado, Léo, mais uma vez pelo teu tempo, pela troca super valiosa aqui, entendendo como a gente diminuir esse gap e dar mais valor para a área de compras. Obrigado, até a próxima.